Olá, a partir de agora você vai assistir ao programa da TV Câmara. Vamos começar com a palavra do presidente. É uma semana bem tranquila, a gente tem trabalhado aí de forma bastante efetiva, atendendo a nossa população. Hoje, realizei algumas fiscalizações, também em relação ao meu mandato. Recebemos também 27 alunos de uma escola do oeste da França, do Lycée Notre-Dame du Roc, que estão na cidade acompanhados do seu professor Olivier, que é uma pessoa que a gente já tem uma ligação, e que estão em intercâmbio. Esse final de semana estarão na região de Salinas, para que interajam com a comunidade, que troquem experiência, um momento bem bacana. Então a gente está feliz por ter esse contato com esses alunos e poder trocar experiências. Chegou a hora do quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre as atribuições da Câmara Municipal. A Constituição Federal impõe às câmaras municipais uma série de obrigações: promulgar a lei orgânica do município, organizar as funções de legislar e de fiscalizar, trabalhar em integração com associações representativas, como sindicatos e clubes, no planejamento municipal, nomear logradouros, como ruas e praças, elaborar leis ordinárias, que são aquelas que criam, modificam e extinguem leis que podem tratar de matérias de interesse do município, apreciar os projetos de lei propostos pelo prefeito, fixar, por lei de sua iniciativa, os subsídios, ou seja, os vencimentos, entre outros, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos próprios vereadores, neste caso, somente para o mandato seguinte. Dá para ver que a Câmara Municipal tem muitas funções e, para isso, ela tem independência de atuação garantida pela Constituição Federal, dentro dos limites de suas atribuições. Por isso, a Câmara precisa trabalhar de acordo com as leis que regem a sua atuação. O regimento interno é o conjunto de normas que regula o funcionamento da Câmara Municipal e determina suas atribuições. Ele determina ainda que a Câmara Municipal se ocupe de 4 funções: legislativa, fiscalizadora, julgadora e deliberativa. A função legislativa consiste na elaboração de leis de interesse e competência do município, como, por exemplo, tributos municipais, concessão de isenções e benefícios fiscais, aplicação das rendas municipais, elaboração das diretrizes orçamentárias, dos orçamentos anuais e dos planos plurianuais dos municípios, ocupação do solo urbano, proteção ao patrimônio municipal e políticas de preservação do meio ambiente. A função legislativa é a que mais se destaca dentre as 4, porque é através das leis que os cidadãos têm seus direitos garantidos. Além disso, as leis também asseguram a harmonia entre os poderes, orientam a vida das pessoas e são indispensáveis para a administração pública. Já a função fiscalizadora concede à Câmara o poder e o dever de fiscalizar as contas do Poder Executivo Municipal, o que será realizado com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, o TCM. Sendo assim, a Câmara Municipal precisa acompanhar a execução do orçamento, ou seja, verificar se o prefeito está aplicando os recursos para a melhoria do município, e fazer o julgamento das contas apresentadas pelo prefeito anualmente. O cidadão também pode e deve acompanhar a execução orçamentária. Esse é um mecanismo de controle social em uma democracia participativa. As contas do município devem ficar à disposição de qualquer contribuinte durante o ano inteiro, no site da Prefeitura e na Comissão de Finanças da Câmara, para exame e apreciação, e podem ser questionadas em sua legitimidade, nos termos da lei. A função julgadora permite à Câmara julgar o prefeito, o vice-prefeito e os próprios vereadores quando praticam ações político-administrativas não condizentes com os interesses do município. Esses julgamentos podem levar, inclusive, à perda do mandato. E, por fim, vamos falar da função deliberativa, que é exercida exclusivamente pela Câmara. Ela consiste na discussão e votação em plenário de matérias de interesse, como, por exemplo, elaboração do regimento interno, eleição e destituição da mesa diretora, em conformidade com o regimento interno. Além disso, os atos administrativos internos da Casa também são exemplos dessa função.
Em termos orçamentários, a Câmara não pode gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídios de seus vereadores. O descumprimento desta norma constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as atribuições da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. Vamos ao resumo da 65ª sessão ordinária. No início da sessão, o vereador Cláudio Damião fez uso da tribuna para falar a respeito da situação dos cemitérios da cidade. Eu quero voltar aqui a um tema que mobilizou a população, mobilizou a opinião pública. O IPTU da morte, como nós batizamos, e muito bem batizado porque é de fato isso, o IPTU da morte. Quando o prefeito não dá conta de cuidar dos vivos, ele esquece, inclusive, dos mortos, né? Não quer cuidar dos mortos. E eu falo isso porque o projeto que foi encaminhado à Câmara, e nós temos que sepultar, desculpa aqui o jogo de palavras, mas é preciso sepultar esse projeto, ele traz claramente o desinteresse da Prefeitura de cuidar e de zelar dos cemitérios públicos municipais. Quando a gente olha a peça orçamentária, ele deixa de investir, porque o orçamento de 2025 para os cemitérios era de 655 mil, era a previsão. Ele propõe para o ano que vem menos de um terço desse valor. Ou seja, ele não quer de fato cuidar dos cemitérios, ele quer criar uma taxa e, a partir da criação dessa taxa, jogar para a população e, muito provavelmente, privatizar o serviço. Aí, você que está em casa nos acompanhando sabe bem o que é privatização de serviço público, né? Vai entregar para uma empresa que vai obter lucro e, a partir do lucro, não tem mais aquela história de você achar que está caro, que não pode pagar, que está muito difícil, porque a Prefeitura se isenta disso. Ah, não, agora não é mais comigo, agora é com a empresa. E, para mim, está muito claro esse desenho. É privatização do serviço público de cemitério em Nova Friburgo. Os argumentos que a Prefeitura usa podem até convencer algumas pessoas. Ah, está largado, está abandonado. Ora, mas está largado e abandonado por quem, cara pálida? Quem foi que não cumpriu o papel de zelar e de cuidar? Foi o cidadão que tem lá um ente querido sepultado? Foi esse cidadão ou cidadã que tem lá o jazigo da família ou uma cova rasa que deixou de cuidar? Não, foi o município que deixou de cuidar. E ao deixar de cuidar, agora vem com a solução mágica. Olha, nós temos uma solução. Nós vamos impor a cobrança de uma taxa, que aí você paga, feliz da vida, né, uma taxa, e nós vamos cuidar. Que garantia há que vai cuidar a partir da criação de uma taxa? Zero. Zero de possibilidade disso acontecer. Porque se cuidasse primeiro e depois viesse com a discussão, olha, os cemitérios estão todos muito bem cuidados, as pessoas estão muito bem preservadas ali nos seus direitos, nos cuidados, né, com as sepulturas, as ossadas. Não, o que a gente vê é coisa empacotada em saco plástico, mal acondicionado, reclamações que chegam para nós aqui de todas as esferas. E o projeto ainda tem umas coisas muito estranhas, né? Por exemplo, sepultamento de criança de 0 a 5 anos, de acordo com disponibilidade de vaga. Ora, como é que nós podemos ter um projeto em que vai discutir a possibilidade de sepultamento ou não, de acordo com disponibilidade de vaga? Olha, tem uma questão muito séria nisso. Eu vou insistir que esse projeto seja retirado, que ele não venha para votação, que ele não venha para discussão. A opinião pública está muito atenta, as pessoas me param na rua, porque o IPTU da morte, esse tema colou. As pessoas estão percebendo que isso é ruim para elas. O município tem que cuidar. Eu volto a dizer, se não cuida dos vivos, então vamos cuidar pelo menos dos mortos, gente. Pelo amor de Deus. Qual a dificuldade do município de destinar uma parte do orçamento para cuidar dos cemitérios do município? Qual é a dificuldade? Não falta dinheiro para festa, não falta dinheiro para os arranjos que o prefeito faz aí dentro das suas políticas, né? Contrata empresas para fazer serviço que já é de graça oferecido pelo governo federal, mas para o cemitério não pode cuidar? Logo para uma esfera e uma camada bastante significativa da população que não tem recurso, não tem como pagar.
Então, eu quero insistir que o governo tire esse projeto de pauta, a menos que ele queira bancar o desgaste, porque nós vamos insistir que o IPTU da morte não pode ser aprovado aqui nessa casa. Depois, o vereador Marcos Marins fez uso da tribuna para fazer um requerimento de informações a respeito de cargos e funções gratificadas na cidade. Esse é mais um requerimento nosso em favor do interesse público e da transparência em Nova Friburgo. Ele vem no encontro do TAC, Termo de Ajuste de Conduta, que foi firmado em Nova Friburgo, o TAC 15 de 2018, quando à época se falava no Ministério Público, inclusive com algumas denúncias aqui dessa casa, sobre 392 cargos de nomeação em Nova Friburgo, que estariam, alguns desses cargos, com interesses políticos e também estariam ocupando posição de possíveis funções de nomeados, funções de concursados, funções essas que não deveriam estar sendo cumpridas por nomeados. À época, houve muitas denúncias aqui nessa tribuna, inclusive pelo próprio vereador Johnny Maico à época, então a gente passa a fazer uma fiscalização geral de como está a situação hoje em Nova Friburgo, em que se constata um pouco mais de 900 cargos de nomeados. É mais do que o dobro do número de nomeados quando foi feito o TAC no ano de 2018. Então, nosso mandato começou a vistoriar, fiscalizar junto ao portal da transparência, mas, de fato, encontramos algumas dificuldades. Nesse contexto, a gente pede, vereadores, líderes de governo, com muita tranquilidade, esse requerimento de informação, para a gente conseguir ter essas informações e poder esclarecer também, principalmente aos concursados. Foram centenas de concursados que, nos últimos meses, vieram até nós, no nosso gabinete, reclamando. Marcos, houve um TAC lá atrás, houve o concurso, há uma obrigação de chamamento desses concursados, é ilegal, irregular, que nomeados cumpram a função dos concursados, e a gente quer saber, de fato, quando nós seremos chamados. Bom, para tanto, então, além do trabalho que nós temos feito aqui em parceria com vários vereadores dessa casa, no sentido de construir o plano de cargos, carreiras e salários, de cobrar o pagamento dos salários em dia, a gente também precisa saber onde estão os nossos mais de 900 nomeados em Nova Friburgo e como está sendo cumprido o TAC, o Termo de Ajuste de Conduta, que então foi firmado desde 2018. Observamos também, junto a esse contexto do TAC, que o TAC, vereadores, dava ao prefeito Johnny Maico até julho de 2025 para poder se corrigir. Fazer, então, a possível reforma administrativa, exonerar nomeados, chamar concursados. A gente tinha, vereador Cláudio, até julho de 2025. Mas a gente sabe o que nós vivemos aqui nessa casa, vereador Maico, no dia 2 de janeiro de 2025, que foi até um pouco traumatizante para nós, vereadores, principalmente os novos vereadores, recém-eleitos, entusiastas aqui de uma boa causa de transparência, do fazer público com lisura, e nós nos vemos forçados numa votação aqui no segundo dia do ano, uma votação estranha de uma reforma administrativa, então, que poderia ter sido feito pelo próprio Ministério Público indicado até julho de 2025. Então, o que a gente quer entender, vereadores? Com tranquilidade, sem acusação, mas sim com investigação. Como estão os nossos cargos nomeados em Nova Friburgo? Antes eram 390 cargos, mais ou menos. Hoje ultrapassaram 900 nomeações em Nova Friburgo. Como está, de fato, o termo de ajuste de conduta em que limitava em 10% de contratações de nomeados diante o efetivo total de servidores da Prefeitura de Nova Friburgo? Por que os candidatos que apresentaram a documentação no ano passado ainda não foram convocados em sua totalidade? A gente precisa descobrir qual é essa situação de fato. Alguns candidatos foram chamados, outros não foram chamados, alguns apresentaram documentos, mas não foram convocados, e a maioria, pelo menos o que diz no meu gabinete, para esse requerimento, para a gente ter certeza que a maioria ainda não teria tomado posse. Então, o coração desse requerimento de informação é ter essas informações e poder também trazer essa transparência para os nossos concursados e para a sociedade, porque fica essa dúvida. Por que não convocou todos os concursados? Quem são esses mais de 900 nomeados em Nova Friburgo? Ocupando quais funções? Eles estão verdadeiramente trabalhando ou não? Eles estão cumprindo a função de nomeado ou eles estão exercendo a função de um concursado que não poderia ser feito de acordo com o próprio TAC do Ministério Público? Então, esse é um requerimento técnico
que eu peço aos senhores, né, a aprovação e também, caso queiram acrescentar outras informações, eu abro aqui também o microfone. O vereador Isaac Demanide de Governo já tinha pedido a palavra, vereador. Por favor. Obrigado, vereador Marcos Marins. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, nossas vereadoras queridas, aqueles que nos assistem em casa aqui. Senhor vereador, é importante as informações solicitadas, Vossa Excelência. Eu gostaria só de ressaltar uma questão. O portal da transparência traz ali todos os nomeados, cargos de confiança e os concursados ali com os seus vencimentos, gratificações, valores que recebe extra salário, como vale transporte e outros. A reforma administrativa foi aprovada nessa casa, então nós temos toda a estrutura administrativa da prefeitura aprovada em lei. E o TAC, ele é feito com o Ministério Público, né? Foi feito em 2018, depois teve um aditivo em 2023, e o Ministério Público, com certeza absoluta, ele vigia o cumprimento desse TAC diuturnamente, né? Em tempo integral. Então, assim, não há nada por parte do governo a esconder. O meu voto é favorável ao requerimento de informação, vereador. Já adianta aqui até o meu voto. Não há nada do governo a esconder. A gestão do prefeito Johnny Maia, com uma gestão extremamente transparente, fez o concurso público, deu posse aí a centenas de concursados, teve que encerrar assim, meio de forma forçada, mas encerrou todos os contratos temporários no nosso município. Ainda há alguns que estão sendo encerrados para serem chamados os nossos concursados, estão sendo chamados, tomando posse. Não há, graças a Deus, no nosso município, atraso no pagamento dos nossos servidores, e nós podemos dizer que nós somos um dos poucos municípios que estão em dia com o pagamento dos nossos servidores. Eu vou dar o exemplo da nossa querida Teresópolis, aqui ao lado, que está passando por dificuldade financeira terrível. E Friburgo, graças a Deus, ainda nós estamos pagando os nossos servidores em dia. Então, isso tudo é bom. E não há o que esconder, vereador. Então, eu já adianto meu voto favorável. Só assim, ressaltando, um requerimento de informação demanda um esforço de trabalho hercúleo dentro da Procuradoria e Secretaria para que seja respondido. Talvez esse requerimento pudesse ser apurado fora o requerimento, mas como não há nada a esconder, minha votação é favorável e eu tenho certeza que será aprovado nessa casa nessa noite. Obrigado, vereador. Deus abençoe. Obrigado, vereador. E justamente, então, não havendo nada a esconder, que eu solicito que a gente aprove esse requerimento para conferir o portal da transparência, as nomeações, as suas respectivas funções e também, consequentemente, as lotações e a possibilidade de chamamento dos novos concursados. Vereador Maicon Gonçalves. Excelentíssimo vereador Marcos Marins, só vou fazer uma lembrança, a validade do concurso é agora em fevereiro de 2026. Então, esse requerimento é super importante para que a gente já possa começar a trabalhar com essa casa a renovação dessa validade, assim como bem já fez o vereador Cláudio Damião, colhendo as assinaturas, para que a gente possa estender esse prazo, porque, de fato, muitas pessoas estão nos procurando, dizendo que já fizeram o processo para ser empossado e até agora não foram chamados. Então, só para reforçar esse pedido. E, para finalizar, a gente tem o sistema de informação, né, que é pago alguns milhões por isso. Então, é só baixar do sistema e nos enviar, caso possível. Após o vereador Rômulo Pimentel fez uso da tribuna para apresentar um projeto de lei que nomeia uma via pública da cidade. Quero aqui, no início da defesa deste grande projeto, um projeto que subo a essa tribuna com muita felicidade aqui nesta noite para defendê-lo, mas quero aqui fazer a menção e o registro da presença do seu Ney Araújo, da sua filha Esther, que fazem presentes aqui nesta noite, qual eu quero agradecê-los por terem atendido o nosso convite. Um projeto de suma importância ao nosso mandato, que nasceu dentro da comunidade de Rio Grande. No início do nosso mandato, estávamos ali fazendo uma vistoria com a empresa FAOL, e a estrada da Fazenda Rio Grande, ligando ali, né, ao Bar do Oséias, até próximo à Escola José Alves de Macedo. A gente estava ali com a FAOL fazendo uma vistoria. É uma estrada centenária e a nossa luta, o nosso mandato é sempre em busca de melhorias para as comunidades. E não é diferente pela comunidade do Rio Grande. E estávamos ali com a equipe da FAOL lutando para que aquela estrada, para que aquela comunidade pudesse estar recebendo o serviço de transporte público da nossa cidade. E nessa vistoria,
a gente avançando ali com o trabalho, ficou ali combinado com a equipe da FAO que, de primeiro momento, não poderia se passar o ônibus, mas ficou acordado com a empresa para atender aquela comunidade que seria implantado a van. E desde o momento que ficou acordado para que pudesse estar atendendo a comunidade com o serviço, vereador Maico, da van, o representante da FAO, que é o Josimar, que faz um excelente trabalho, falou: Rômulo, a gente vai começar o transporte na segunda-feira e eu preciso que você me passe, por gentileza, o nome dessa rua para que a gente possa estar incluindo no calendário de horários da empresa. E fui procurar saber com os moradores o nome da rua. E a rua não tinha nome. Uma rua centenária, uma rua importante naquela comunidade, e não tinha nome, vereador. E nós, como vereadores, nós temos aqui a proposição de fazer projetos de lei para denominação de rua. E naquele momento, quando conversando com alguns moradores, e eles relataram que aquela rua não tinha nome, na mesma hora me veio na mente o nome da dona Neuza Aparecida Ferreira Araújo. Saudosa Dona Neuza, mais conhecida carinhosamente. Uma mulher, vereadores, de garra, uma mulher de luta, de respeito, que quando chegava trabalhando na Kombi escolar para pegar as crianças, já chegava com um sorriso no rosto. Eu me lembro que quando ela chegava para fazer o abastecimento da Kombi no posto do papai, sempre sorridente, vereador Dr. Bruno, sempre sorridente, sempre fazendo amizades, e sempre dando muito valor à sua família. Então subo nessa tribuna, nessa noite, para poder fazer essa defesa com muito carinho, com muito orgulho, porque a gente precisa ter esse cuidado quando a gente for indicar algum nome, para ficar ali na representação de alguma rua, de algum espaço público na nossa cidade. A gente precisa ter esse cuidado. E, ao mesmo tempo, precisamos também ter esse carinho para homenagear pessoas que realmente precisam e merecem esse carinho da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Então, está aqui Ney Araújo, a sua filha Esté. Defendo esse projeto com muito carinho nessa noite, em homenagem, à saudosa Neuza Aparecida Ferreira Araújo, que eu digo que ficou viva em nossos corações. Então, quero aqui pedir a todos os vereadores e vereadoras que possam estar votando a favor desse projeto nessa noite. Não posso deixar aqui também de estar compartilhando aqui também um momento de fala ao nosso presidente, vereador Disseu Tardem. Bom, vereador, primeiro queria te parabenizar pela proposição desse projeto de lei, uma homenagem justa, muito merecida, e assim, eu sou muito grato a Deus pela possibilidade que eu tive de conhecer Neuza. Neuza, Esté, Ney, Bia, fazem parte aí, da nossa adolescência, e quantos momentos bacanas a gente viveu junto, então eu acho que a gente não pode esquecer de falar isso. Neuza era trabalho, Neuza era comunidade, Neuza era família, Neuza era, sobretudo, alegria. Aonde tia Neuza estava, sobrava alegria, tinha fartura de alegria. Então, eu acho que essa gratidão, esse momento aqui, vereador, eu acho que eterniza o nome dela, e eu tenho certeza que onde ela está muito feliz com esse momento aqui. Gratidão e obrigado, Ney. Por vocês terem feito parte aí da minha vida. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Disseu, pelas palavras, e quero aqui pedir o voto favorável de todas as vereadoras e vereadores nesta noite a este importante projeto. Obrigado. Posteriormente, o vereador Cláudio Leandro apresentou um projeto de indicação legislativa sobre a criação de um programa de apoio psicológico e de saúde mental no município. Então, essa indicação legislativa, na verdade, eu trago hoje em discussão essa proposta
embora a gente não trate de obra, de infraestrutura, que é vital para a qualidade, né, do atendimento da nossa... Desculpa aqui. E não tratando-se de obra, de infraestrutura, mas é vital, né, para a qualidade e atendimento da nossa rede de saúde. E essa criação de apoio psicológico e saúde mental para os nossos profissionais da saúde. Esses servidores, eles estão sempre na... Que é uma parte, desculpa. Esses servidores eles estão sempre na linha de frente, né, no combate e convivendo com a dor, com o sofrimento, com doenças e muitas vezes com a morte. E essa realidade, ela cobra um preço muito alto para esses profissionais. E falando de problemas emocionais e físicos, e nós já sabemos esse resultado, né? O resultado, esse esgotamento físico diário, a depressão, a ansiedade e outros transtornos que comprometem a vida do profissional e o serviço prestado para a população, né? O cuidado com a saúde mental é também uma questão de eficiência no serviço público. Ele reduz o absenteísmo, melhora o clima organizacional e aumenta a produtividade desses profissionais. E mais do que isso, né, uma demonstração de valorização daqueles que dedicam sua vida a cuidar dos outros. E eu, nesses 5 anos de mandato, né, após a reeleição, em muitas visitas nas estratégias de saúde no hospital, a gente se depara com relatos de muitos profissionais chegando à sua exaustão. Eu tenho uma amiga que ela saiu, né, abandonou a sua carreira justamente com perda de peso. Ela perdeu aproximadamente uns 5, 6 quilos e o estresse é muito alto. Agora mesmo com esse processo, esse pessoal, os contratados saindo com essa mudança, a gente percebe lá a sobrecarga desses profissionais e isso tem me chamado muita atenção. E realmente a gente precisa mesmo com a colaboração do nosso executivo para a gente poder dar um olhar diferenciado para esses profissionais. Eu vou passar aqui a parte para o vereador Cláudio Damião, que ele me pediu uma parte. Maiara também quer, Maiara? Vereador Cláudio Leandro, eu quero só reforçar a iniciativa de Vossa Excelência, lembrando eventos que nós tivemos em Nova Friburgo, como a tragédia de 2011, onde a população adoeceu, de certa forma, fruto desse processo, e que, ao longo do tempo, é muito difícil recuperar. Então, nós precisamos de profissionais, né, na rede pública, psicólogos, psiquiatras, que auxiliem a recuperação mental dessas pessoas, um adoecimento mental que aconteceu. Mas isso também atingiu os servidores municipais que estavam na frente de luta, recolhendo corpos, dando atendimento no hospital, nas unidades de saúde. É uma coisa muito severa, muito séria. E logo depois, né, não tão logo depois, mas o tempo passa muito rápido, nós tivemos um outro processo que foi muito marcante, que foi o processo da pandemia da Covid, onde os profissionais de saúde, especialmente os profissionais de saúde, ficaram numa frente, né, intensa, dobrando horário e se expondo a riscos. Isso ativa nas pessoas um sentimento de solidariedade, mas, ao mesmo tempo, uma ansiedade, uma angústia, um sofrimento de verem as pessoas ali morrendo sem condições, né, de alguma coisa ser feita. Então, olhar para essas pessoas e dar a ela o tratamento devido de atenção psicológica é muito importante, demonstra de Vossa Excelência uma grande sensibilidade. Eu só queria também ressaltar que, dentro do serviço público, outras categorias também passam, evidentemente, por esse problema. O caso, por exemplo, dos professores, né, que enfrentam um dia a dia muito desgastante, muitas vezes exaustivo, e também passam por essa situação. Mas acho que o pessoal da saúde é marcante, né, o envolvimento e a necessidade de um atendimento e de uma preocupação nesse sentido. Então, tem aqui já de pronto o meu voto favorável, parabenizando a Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Maiara. Vereador, parabenizando a iniciativa, esse indicativo. É muito importante porque ele traz para a gente algumas reflexões, principalmente quando a gente direciona, né, um acolhimento para os profissionais da saúde.
Acho que esse projeto, né, provoca o Executivo a se movimentar em diversos âmbitos, em várias áreas. E áreas de complexidade que, às vezes, a gente nem dimensiona. Por exemplo, a gente acabou de viver o Setembro Amarelo, em que a nossa rede estava completamente descoberta de profissionais da psicologia nos postos de saúde. Você imagina para um profissional que enfrenta ali, de segunda a sexta-feira, uma demanda alta, atende a nossa população com dificuldade por questões que são pertinentes e específicas a cada unidade de saúde, e não ter um profissional que consiga atender também com mais qualidade essa população. Quem não fica doente? Vendo que o povo precisa e que muitas das vezes não tem para ofertar o atendimento que a nossa população demanda. Então, eu acho que vai passar desde o viés da gente precisar de mais mão de obra, vai passar pelo viés da gente pensar e reorganizar, né, a chegada de novos recursos para garantir essa saúde mental, vai passar diretamente pela defesa da luta antimanicomial, vai passar diretamente para o abastecimento de mão de obra. A gente vai estar falando de diversas secretarias e não só a Secretaria de Saúde. E é por isso que a sua proposta é brilhante, vereador. Porque chama para a gente a responsabilidade de olhar de forma transversal mesmo a temática que urge na nossa população. Enquanto a gente fechar os olhos para situações como essa, a gente vai continuar perdendo pessoas. E que bom que a gente tenha um parlamentar fazendo essa defesa nessa noite. Obrigado, vereadora. Obrigado a parte do... Vamos ter uma parte também. Vereador Cláudio Leandro, gostaria de saudar a sua brilhante proposição desse projeto de lei. E estava aqui pensando, enquanto a sua defesa, pensando em algumas solicitações que já recebi em meu gabinete também. Já recebi, vereador, solicitações nesse sentido de alunos da nossa rede pública. Eu acredito que, num segundo momento, seguindo os passos que o senhor apresenta nessa noite, a gente pensar algo também para estender esse projeto à rede pública. Eu recebi no meu gabinete uma menina de 15 anos com depressão pedindo por ajuda, da rede pública municipal. Então, assim, o seu projeto vem de encontro, né, ao anseio da população e necessidade, e por isso que eu gostaria aqui de estar te parabenizando nessa noite. E ressaltando também, né, algo que é próximo ao seu projeto. Hoje eu resido no 3º Distrito e conversando com alguns profissionais da saúde do nosso município, e fiquei triste em saber que o distrito onde eu resido hoje está em primeiro lugar em índice de suicídios. E como que carece de profissionais nessa área. Então, assim, a sua proposta vem de encontro à necessidade da população, você vem trabalhando muito bem sempre nesse sentido, então eu gostaria de te parabenizar nessa noite, vereador, por essa brilhante proposição. Obrigado, vereador. Doutor Bruno, que é uma parte também, presidente, não sei se eu vou, só para mim poder depois concluir, se puder uma tolerância. Eu vou ser rápido, vereador. É só para dizer que a humanidade, eu acho que nós podemos dividir ela antes e após a pandemia de 2020. Depois dessa pandemia, a quantidade de pessoas com problemas mentais e psiquiátricos cresceu de forma significativa. Se você for entrar no site do INSS, você vai ver que grande parte dos pedidos de auxílio-doença ou para se aposentar são pedidos de pessoas por conta de saúde mental. Então, indicações como a sua é muito importante para o nosso município, entendendo e fazendo com que a população também entenda que doenças psiquiátricas são coisas sérias, que essa doença é coisa séria, que ansiedade é coisa séria, que depressão é coisa séria, e que se você tem na sua família alguém sofrendo de uma dessas doenças, leva muito a sério porque são doenças terríveis que pode culminar no pior. Então, meus parabéns pela sua iniciativa, que eu tenho certeza que vai favorecer demais os nossos profissionais da saúde. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador doutor Bruno, obrigado a parte dos vereadores. A proposta ela prevê atendimento psicológico individual e em grupo, ações de prevenção, capacitação de gestores para identificar sinais de esgotamento e, sobretudo, respeito à privacidade e dignidade do servidor. É hora de cuidarmos de quem cuida. É uma medida humana, justa, estratégia para fortalecer o nosso sistema de saúde.
Então, vereador, eu conto muito com a ajuda e a colaboração para a gente aprovar essa indicação. Por fim, vários vereadores apresentaram em conjunto um projeto de indicação legislativa sobre o plano de carreira e salário para profissionais do SUS. É uma felicidade, até aproveito essa defesa para parabenizar o projeto anterior, né, do vereador Cláudio Leandro, porque ele falou agora e aprovou um projeto sobre saúde mental, que é um dos maiores desafios da população de Nova Friburgo, e é um dos maiores desafios também dos servidores públicos de Nova Friburgo, porque quando a gente fala de saúde mental, são várias as esferas. A gente está falando do atendimento direto, a gente fala do suporte familiar, a gente fala das condições de trabalho e também a gente fala do tão sonhado plano de cargos, carreiras e salários. E aí, vereadores e população que está nos ouvindo, esse dia é marcante porque foi um trabalho realmente de muitos meses aqui, né? O vereador Maicon Gonçalves acompanhou diretamente com a gente e inclui também como coautores desse projeto todos os vereadores que participaram diretamente dos grupos de trabalho. Então eu, vereador Marcos Marins, vereador Cascão do Povo, Cristiano Guelin, Cláudio Damião, Evandro Miguel, Isaac Demanha, Maiara Felício e Maicon Gonçalves. Então, é um plano realmente muito robusto que tem como objetivo a valorização dos nossos servidores do SUS, os servidores que atuam na nossa linha de frente, né? Os servidores que estão lá no Raul Sertão, os servidores que estão no nosso posto de saúde. E esse plano vem de encontro após a gente ter a indicativo, né, da própria prefeitura com um plano que deixou os servidores um pouco preocupados por não ter até então ouvido alguns pontos, né? Então, o nosso compromisso aqui é inegociável pela qualidade do serviço público, mas principalmente para que os nossos servidores da linha de frente da saúde, do SUS, tenham o seu tão sonhado plano implementado e de forma correta. O indicativo, a minuta inicial que foi apresentada pela prefeitura até então, tinha alguns erros, estava violando a nossa lei orgânica, violando direitos anteriormente adquiridos pelos nossos servidores, inclusive pelo Estatuto dos Servidores Públicos, violava outras legislações, o tempo de progressão estava sendo violado na minuta feita pela prefeitura, a necessidade, por exemplo, do servidor ter que requerer a progressão, que isso antes não era necessário, na nova minuta passou a ser necessário. Então, além disso, também a questão do triênio, que só teria a validade a partir da aprovação do plano e não seria considerado trabalho precedente já feito por anos e anos dos nossos servidores da saúde. Imagina só uma servidora que está há 20 anos, a gente teve esse testemunho, né, vereador Maicon? 20 anos no posto de saúde, falou, mas meu triênio não vai ser reconhecido, todo o meu trabalho de 20 anos passados, só daqui para frente. Então, vereadores, eu acho que esse projeto de lei é o melhor resumo que eu vejo desse ano de como essa casa pode cooperar em conjunto com o Executivo, não numa medida só de fiscalização, mas de correção para o progresso. O Executivo abre a ideia, mas abre uma minuta com muitos erros, com muitas perdas. A gente trabalha aqui incansavelmente. Mais uma vez, preciso parabenizar a assessora Natália e os demais vereadores que participaram com a gente, mas foram 3 ou 4 meses, foram 3 ou 4 reuniões presenciais, uma audiência pública, mais de 100 documentos que nós recebemos por e-mail, pelo WhatsApp e fisicamente no nosso gabinete. Então, realmente, os servidores públicos se engajaram para que esse plano de cargos e salários pudesse, então, sair do papel e agora, em conjunto com os demais vereadores, pudesse ser aprovado no dia de hoje. O foco nosso é a valorização do servidor público. A gente tem muita coisa para corrigir em Nova Friburgo, tem muitos erros que precisam ser corrigidos, são muitos os responsáveis ou as omissões, mas também tem as nossas atribuições. Nós, vereadores, temos as nossas responsabilidades, o Executivo também, mas quando o Executivo que executa apresenta um plano que não está coerente com a vontade dos servidores, com a necessidade dos servidores, a gente precisa corrigir. Inclusive, vereadores, no plano que tinha sido encaminhado a minuta na Prefeitura, estava mais um plano de correção. Então, esse plano falava muito do que aconteceria com o servidor caso ele fizesse algo errado, mas o plano de cargos, carreiras e salários é para o futuro do servidor, né? Como que o servidor vai progredir. O servidor também pode sonhar, vereador Bruno, o servidor também pode sonhar em passar um concurso para a prefeitura, ter melhores salários, ter uma família feliz, ser feliz trabalhando. Isso não pode ser utopia em Nova Friburgo. Então, a gente fala de saúde psicossocial, emocional, a gente fala de bem-estar físico e a gente fala
de melhores condições e melhor remuneração dos nossos servidores. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos os vereadores aqui listados que participaram das reuniões. Isso realmente foi um trabalho incansável. Eu lembro a quantidade de dias que a gente teve aqui, teve audiência, vereadores, 8h30 da manhã. 8 horas da manhã. Teve audiência que acabou 10 horas da noite. Grupo de trabalho. Teve grupo de trabalho que começou 8 horas da manhã. Teve grupo de trabalho que acabou 10 horas da noite. Esse é quase que um trabalho, de certa forma, invisível do poder público, mas é com esse trabalho que a gente pensa e fala, poxa, valeu a pena meu voto. Valeu a pena votar naquele vereador, ou acompanhar aquele trabalho, porque ali, naquele projeto, eu vi um trabalho sério. Porque quando se valoriza o servidor público, o servidor da saúde, mesmo que seja em médio e longo prazo, melhora um pouquinho a ponta, o atendimento final. Então, esse é o nosso objetivo. São muitos os problemas no Nova Friburgo, hotelaria, infraestrutura, insumos, poderia aqui passar o dia falando, mas eu acho que essa é uma entrega clara de solução, né? Melhoria, qualidade da minuta, e agora nós temos um plano robusto de plano, cargos, carreiras e salários para os servidores do SUS e da saúde de Nova Friburgo, que estará sendo entregue, né, então, para o Executivo, para que ele possa cumprir. E nós vamos, vereador, fiscalizar, para que esse plano, que não foi feito pelo Marcos Marins, esse plano foi feito pelos vereadores dessa casa, por mais de 100 servidores da saúde de Nova Friburgo, em dezenas de audiências e grupos de trabalho, que a Prefeitura respeite esse plano e a implementação desse plano de forma coerente, para que nós possamos ter um melhor atendimento para os friburguenses. É isso, com isso eu peço aprovação e passo a palavra para alguns vereadores que querem se manifestar. Vereador Cláudio Damião. Vereador Marcos Marins, esse projeto é uma correção de rumo, né? É um realinhamento daquilo que foi apresentado pelo Executivo, que era muito ruim. Ele tirava direitos, ele colocava o Código Penal à frente dos direitos das pessoas como um método de ataque e intimidação para que as pessoas se silenciem, quando elas têm o direito de falar, elas têm o direito de se manifestar, elas têm o direito de recorrer e buscar seus direitos. E aí o plano vinha já com o Código Penal acenando as intimidações e as ameaças. Fazer essa correção é mais do que necessário, é fundamental. E a gente espera que o prefeito tenha a sensibilidade suficiente de analisar o plano, de acolher essa proposta apresentada a várias mãos aqui, né? Que ele tenha a humildade de reconhecer que o plano enviado para a Câmara era muito ruim, que os servidores públicos do município merecem o carinho, o respeito, a atenção, responsabilidades sim, mas direitos também. Então, já desde pronto, né, até porque nós participamos da construção desse projeto também, voto favorável. Vereador Maicon Gonçalves. Vereador Marcos Marins, parabéns pela apresentação. Isso é uma correção justa a todos aqueles que se dedicam pela saúde do nosso município. Quero aqui agradecer de coração a todos aqueles que tiveram coragem de vir aqui participar da audiência pública, das reuniões, e muitas das vezes vinham escondidos, temerosos, por uma perseguição infantil que o governo coloca, às vezes, a quem quer somar pela saúde. Quero dizer que ano que vem, ano de eleição, o prefeito Johnny Maia é candidato a deputado estadual, possivelmente. Então, prefeito, corre contra o tempo, manda esse projeto para casa, porque a saúde só vai votar no senhor se o senhor estabelecer um plano de cargo, carreira e salário. Porque senão não adianta prometer. Você já tem tempo aí para fazer. Então vamos cobrar que ele envie para essa casa o mais rápido possível, que aí a saúde pode sim pensar se vai dar a ele o direito do voto ou não. Só um alerta, né? Porque a gente está já se encaminhando para o ano eleitoral e é importante colocar isso na mesa, porque a população que está ali na ponta servindo merece reconhecimento e o gestor público que almeja um cargo maior tem sim que fazer por onde. Parabéns, vereador, pela dedicação. Acordamos muitas das vezes aqui cedo, vinha para cá, um projeto de várias mãos, que a gente tem que deixar isso bem claro, mas que o prefeito tem prazo para colocar esse projeto na casa, senão, 0 voto da saúde. Hein? Reforçar, né, que é o 5º ano do governo de Johnny Maicon, então o nosso objetivo é sacramentar a resolução de falhas consistentes
de algumas promessas, né? O plano de cargos, carreiras e salários precisa sair do papel para ontem, correções de hotelaria e infraestrutura do hospital precisa sair para ontem, melhorias no fornecimento de insumo e distribuição dos insumos é para ontem, então não tem porquê a gente ser lento em algumas pautas que são urgentes, né? Quem está passando alguma necessidade nesse momento no Alsertan, os nossos servidores e parentes servidores, eu sou parente de servidores, minha mãe foi servidora desse município, minhas tias são servidoras, primas, então eu sei como é difícil dentro de casa ter servidores que precisam de valorização e por muitos anos, né, não são valorizados. Então estou muito feliz com o trabalho de todos os vereadores dessa casa. Presidente, o Cláudio pediu talvez mais um minutinho. Obrigado aí, presidente, pela sensibilidade. Eu não poderia deixar de falar desse projeto, um projeto realmente brilhante, e a dedicação desses vereadores, né, que foram citados aqui, tudo que você falou aí. Mas eu queria ressaltar aqui sobre o nosso executivo, não poderia deixar de falar sobre o nosso executivo. Parece que essa missão do servidor caiu tudo nas mãos do Johnny Maia. E ele tem apresentado realmente essa sensibilidade da melhoria dos servidores no longo desse mandato dele. Então, assim, eu acredito que justamente o Johnny, com o olhar que ele tem, com o que ele tem feito realmente para os servidores, nunca foi visto dentro de Nova Friburgo. E ele vai, com certeza, olhar com esse plano de cargo e salário com muito carinho. Espero, vereador, que ele reconheça o trabalho incansável da nossa equipe, dos vereadores, para corrigir a minuta mal feita encaminhada pelo Executivo, mas eu tenho fé que vai dar certo. Vamos ao resumo da 66ª sessão ordinária. Dando início às matérias da ordem do dia, o vereador Joelson do Pote fez um requerimento de informações relativo à obrigatoriedade de projeto de terraplanagem. Esse requerimento, com esse pedido aí, porque depois de 39 anos que eu tenho de profissão de engenheiro civil, eu nunca vi umas questões que estão acontecendo na Secretaria de Meio Ambiente, e agora com essa exigência de aprovação de um projeto de terraplanagem para aprovar um projeto de construção. Isso nunca houve em momento nenhum. E a Secretaria de Meio Ambiente nunca exigiu isso. Então, agora, a gente está sendo surpreendido, você entra com um projeto de construção e ele tramita. A demora que é a tramitação de um projeto de construção, a cidade toda sabe. Quem está nessa área, quem é da construção civil, da engenharia e da arquitetura, sabe o que está acontecendo. E agora vem essa surpresa, o projeto tramita, chega no final, bom, agora você tem que entrar com um projeto de movimento de terra, aprovar, só depois vai aprovar o projeto de construção. Mas é uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Agora, eu quero saber aonde está essa lei que exige antes uma aprovação de movimento de terra para depois aprovar a construção. Eu nunca vi, você pode perguntar a qualquer arquiteto, qualquer engenheiro, essa cidade, se isso alguma vez aconteceu. E agora está acontecendo. Um projeto de construção demora, ele caminhando bem, tramitando assim bem, é de 1 ano e meio, 2 anos que você consegue aprovar. Um projeto de movimento de terra é mais demorado que um projeto de aprovação de construção. Então, isso aí, eu não posso afirmar, mas me parece que isso aí é feito de propósito para atrasar cada vez mais o projeto de construção. E outra coisa, você aprovando um projeto de construção, você não é obrigado imediatamente a iniciar a obra. Tem um prazo, esse prazo eu não sei também, eu estou pedindo um requerimento de informação. Então eu aprovo um projeto de construção hoje, eu não sou obrigado a começar amanhã, eu posso começar daqui a um tempo, 6 meses, 1 ano. Quando eu for começar a minha construção, é claro que eu vou ter que fazer um movimento de terra, até porque eu acho que nesses anos todos que eu tenho de profissão, eu nunca vi nenhuma obra iniciar sem que antes você tivesse que fazer um movimento de terra. Se isso acontece, você não precisa fazer um movimento de terra em Rio das Ostras, Cabo Frio, onde é tudo plano, ou grande parte do município. Mas Friburgo, quase todo projeto de construção, você tem que fazer um movimento de terra. Isso aí não precisa ser técnico para saber. Agora vem com essa exigência. O projeto de construção ele é parado, ele não anda mais. Aí você entra com um projeto de movimento de terra para aprovar o projeto de construção. Então, eu quero saber onde está essa lei. Eu não conheço essa lei. Então, eu quero saber que lei é essa que está obrigando, antes de aprovar a construção, aprovar um projeto de movimento de terra.
E também é caro, a licença ambiental para isso é caro, não é uma coisa barata, é um processo demorado. Então, a coisa que já é difícil, né, está ficando cada vez mais impossível você aprovar uma construção nessa cidade. Então, eu quero saber onde estão essas leis, é uma coisa simples. Existem essas leis? Diz qual é a lei e vamos fazer a coisa dentro da lei. Agora, se não existe lei que obrigue isso, da onde que partiu, da onde? É isso que a gente quer saber. Essa iniciativa aí para cada vez atrasar mais os processos de construção. Né? Então, é isso que eu quero saber. Esse assunto aqui já foram abordados várias vezes aqui nessa casa. Então, é uma coisa simples. Existe o projeto, então, existe a lei, então nós vamos cumprir a lei. Agora, não existe, então é baseado em que estão pedindo isso? Então, requerimento simples, não tem trabalho para responder. Existe a lei? Perfeito, é só mandar o número da lei. Vereador Cristiano. Boa noite, vereador Joelson. É muito oportuno o seu requerimento de informação, porque o que a gente tem visto ultimamente no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente, tem algumas situações que não condizem com a efetividade do serviço público. E no âmbito do serviço público, da administração pública, a gente deve fazer aquilo que a lei determina, que a lei manda. Se não existe lei determinando ou proibindo alguma situação, a administração pública não tem que se envolver, ela não tem que, por si só, tomar uma medida. Tem a lei? Existiu a lei? Tudo bem. É o princípio da legalidade dos atos administrativos. Se não tem lei e está tendo um entendimento diverso, está errado. Então, o requerimento de Vossa Excelência é muito oportuno, até para a gente poder entender todo esse procedimento que tem ocorrido aí há algum tempo, sobre o tema que Vossa Excelência traz hoje para plenário. Parabéns. É exatamente isso, saber que lei, que eu não conheço. Em 39 anos que eu tenho de profissão, eu não conheço a lei, acho que engenheiro nenhum conhece a lei. Vereador Marcos Marins. Vereador Joelson, só parabenizar pelo seu requerimento, reforça, né, o que a gente abordou aqui anteriormente, que é preocupante, a gente precisa entender o que está acontecendo na Secretaria de Meio Ambiente, quais são as prioridades, né, porque a Nova Friburgo tem que ser boa para os friburguenses também. Né, a nossa população que pega um empréstimo, que quer construir uma casa, que quer ter o seu sonho da casa própria e vê num mar de burocracias. Às vezes também a gente tem que se preocupar, porque se não tem lei, não é para ser feito dessa forma. Agora, por outro lado, tem aquela máxima, né, os amigos tudo e os inimigos a lei. Então a gente também não pode burocratizar. O problema é que a Secretaria não está tendo um padrão. Né? Então, cai uma pendência, o processo volta. Cai outra pendência, o processo volta. Então, por que não faz uma análise completa, apresenta todas as pendências, vamos estabelecer um prazo? Vamos resolver as obras de Nova Friburgo de forma rápida, coerente e igualitária para o cidadão? Então, parabéns pelo seu requerimento. Isso vem de encontro ao requerimento anterior que nós fizemos e vamos fiscalizar, porque realmente alguma coisa aí não está certa. Até porque, se existe essa lei, a primeira exigência num projeto, num processo de construção, a primeira exigência seria essa: você tem que obedecer a lei número tal e primeiro aprovar um projeto de movimento de terra. Seria a primeira exigência. Porque não adianta você cumprir 15, 20 exigências, se vai ter, no final vai ter essa. Então, eu estou pedindo também no requerimento de informações, a partir de quando, se existe a lei, a partir de quando que começaram a ter essas exigências, quantos projetos foram quantos processos foram exigidos essa exigência de movimentação de terra. Então, é um requerimento muito simples e já peço aos vereadores, seus vereadores, voto favorável. Dá tempo ainda, vereador. Vereador, Vossa Excelência que atua nessa área, sabe a dificuldade hoje de construir, né? Você vê que agora já nem existe lei, dificulta ainda mais pessoa para construir nossa cidade. Hoje, para colocar um relógio para funcionar no nosso município, a gente sabe a burocracia que é. Ou seja, se não tem essa lei aí para justificar tal requerimento, não tem porquê, não é? A gente aqui da Câmara fazer nosso trabalho. Desde já, parabenizo Vossa Excelência pelo esse excelente trabalho e conta com o meu voto, desde já. Parabéns. Obrigado, vereador. Então, eu peço a todos voto favorável ao requerimento de informação. Depois, a vereadora Maiara Felício apresentou um projeto de lei que cria o Dia Municipal de Conscientização de Apraxia de Fala na Infância.
vou solicitar aos demais parlamentares que a gente vote acatando a emenda no parecer, tá bem? Olha só, esse é um dos momentos que eu mais gosto de estar vereadora aqui no nosso município, porque por mais que a gente não tenha domínio ou a gente não seja um profissional da área sobre determinados temas, nós somos escolhidos para fazer a defesa e nós somos convidados a participar de algo que melhora a realidade da nossa população. Então, eu venho aqui muito em função por conta de uma demanda de gabinete, uma agenda que foi procurada, foi proposta para pensar os caminhos das pessoas com apraxia aqui no nosso município. E isso aconteceu ali na pessoa, né? Essa visita partiu através da pessoa do Dr. Matheus Alpes, e aí eu vou tomar um cuidado aqui, porque é um currículo meio extenso, que é professor adjunto da UF, me corrija se eu estiver errada, mestre e doutor em clínica médica, ele é professor de fonoaudiologia, tá, gente? Pela USP. E a gente tem ainda, né, um adendo que é pós-doutor em terapia da fala pela Universidade Aveiro. Então, a gente está falando de uma pessoa, de um homem extremamente gabaritado, que tem preocupação não só com suas pesquisas, não só com seus alunos, não só com a universidade, mas com a totalidade da população, que precisa ter acesso à informação. Porque a informação, gente, ela salva vidas. Ela consegue resgatar autoestima, identidade de povo. E é isso que a gente está fazendo aqui. Tem mais dois, né? Tem mais duas estudantes de fonoaudiologia aqui presentes da UF. Vocês querem me dar o nome para eu poder anunciar? Vou pedir para a minha assessoria me ajudar, que aí a gente já faz o nome completo, tá bom? O vereador Gabriel está soprando aqui para a gente. Os vereadores sabem o que é a apraxia da fala? Mais ou menos, presidente? É importante que a gente aprenda junto aqui nessa defesa de lei. A apraxia da fala, gente, é um transtorno neurológico motor que afeta a capacidade de planejar e sequenciar os movimentos da fala. Ou seja, a pessoa, o indivíduo, consegue formular na cabeça perfeitamente a fala. Ele sabe o que significa, ele sabe para que serve, mas ele não consegue executar a palavra quando vem, né, na capacidade motora. E isso acaba desencadeando em muitas coisas na experiência de vida, né, das pessoas. Desde uma comunicação simples. Vocês imaginem, uma pessoa que tem apraxia não acompanhada, não tratada, vir fazer uma defesa de lei aqui na nossa tribuna. Tribuna essa que a gente defende que todas as pessoas deveriam acessar. Então, isso pode colocar para essa pessoa uma dificuldade de comunicar. Algo que é tão natural para a gente todos os dias. E aí, olha só, é um planejamento, né? É uma dificuldade no planejamento motor da fala. Já disse aqui, ela consegue entender, ela está participando de um diálogo, mas ela tem dificuldade de executar essas palavras. A pessoa pode não conseguir produzir o som da mesma forma, conforme vai, né, ali se esforçando para manter esse canal de comunicação aberto. E isso vai colocando para ela um esforço descomunal. Um esforço de conseguir se comunicar que cada um de nós aqui presente não teve. Não tem. E isso acaba desencadeando para ela também uma exclusão social. Porque se ela tem essa dificuldade, se ela não tem a informação, obrigada, Marcinha, se ela não tem a informação que existe tratamento, que ela pode melhorar essa fala, que ela pode ser acolhida, que ela pode ser amparada, ela vai se sentir deslocada da sociedade. Ela vai se silenciando, ela vai se calando. E na atualidade, né, numa realidade que a gente experimenta, que a gente incentiva cada vez mais as pessoas falarem. A gente incentiva que as pessoas tenham acesso à saúde mental, defendido brilhantemente pelo vereador Cláudio Leandro na última sessão, sobre o acesso à saúde mental. E essa pessoa vive, em paralelo, uma dificuldade de se comunicar. Qual é o tipo de saúde mental que essas pessoas têm acesso, vereador? Então, é por isso que a gente faz questão de, mesmo que parecendo simples, gente, um projeto de lei que cria um dia municipal para a gente criar essa conscientização, responsabilizar os entes públicos de ir até a população falar sobre essa realidade. Parece simples, né?
mas a gente vai conseguir garantir que a nossa população entenda a sua realidade e consiga reverter em algum grau. A praquesia, gente, ela pode acontecer, a praquesia da fala pode acontecer tanto na infância quanto na fase adulta. Na infância, quando a criança já nasce, né, ali com essas questões, e na fase adulta, quando a pessoa tem um AVC, quando a pessoa tem lesão cerebral ou uma doença neurológica. Ou seja, cada um de nós aqui é passível de precisar fazer um acompanhamento por conta de uma praquesia adquirida. E é muito importante que a gente tenha consciência disso, porque todos nós, para além desse transtorno, a gente também pode se tornar, em algum momento, uma pessoa com deficiência. A gente não pensa sobre isso porque a gente não precisa. A gente não pensa que a gente não experimenta na nossa pele ou a gente não experimenta no nosso círculo social. E aí eu faço essa defesa, chamando os pares, para a gente criar essa aprovação, depois discutir em segunda, né? Mas que a gente olhe para o lado, que a gente consiga observar a diferença do outro e que a gente consiga trabalhar a nível de equidade, amparando o acesso às políticas públicas, amparando o acesso à informação. Eu agradeço imensamente ao doutor Matheus, que procurou pela gente, que confiou nesse parlamento de aprovar esse dia de conscientização e dizer que a gente precisa estreitar mais esse laço para garantir que outras políticas públicas possam ser criadas, outros projetos de lei possam ser defendidos. Vou agradecer a presença também da pesquisadora, é pesquisadora, né, Julinha? Pesquisadora e aluna Júlia Queiroz, pesquisadora Dani Pessoa também. Vou dar uma parte, presidente, vereador Cláudio Damião. Vereadora Mayra, só para reforçar que alguns temas a gente às vezes não domina, não tem conhecimento, para isso a importância do vereador ser o ouvido da população, né, e trazer as discussões para que a sociedade possa tomar conhecimento de temas que muitas vezes não têm uma grande penetração, não é ainda de grande conhecimento público. Eu lembro que acolhi uma demanda no gabinete, numa determinada época, sobre os colostomizados, que é um outro drama, né? As pessoas não eram muito visíveis, há uma certa... A pessoa fica envergonhada de dizer que usa aquela bolsa de colostomia, tinha problema para transitar no ônibus, e a gente foi encontrando o caminho para que, naquela ocasião, pudesse ter uma porta de acesso ao ônibus sem que tivesse que passar pela roleta. Eu estou citando isso como exemplo, porque a gente vai, ao ouvir certas demandas, como foi o que aconteceu com Vossa Excelência, trouxe um caminho para dar visibilidade a uma doença que não é tão conhecida. Um outro tema também, que já veio para essa casa e a gente conseguiu fazer debate em torno dele, é a fibromialgia, sim, que é uma doença meio que invisível, ela não apresenta no corpo nenhuma marca, mas que as dores vêm e as pessoas são sofrem muito com ela. Então, assim, na medida em que a gente traz temas dessa importância, que acessa uma determinada camada da população que está invisibilizada, a gente está contribuindo para trazer conhecimento e buscar, inclusive, tratamento, né? Ajuda as pessoas que estão passando por essa situação. Então, assim, só para reforçar a importância da iniciativa de Vossa Excelência. Obrigado pela parte. Eu que agradeço, vereador. Vereador presidente dessa casa, Dirceu. Vereadora Mayra, queria te parabenizar pela defesa do projeto, um projeto importantíssimo, e como você falou, né, a gente se colocar no lugar do outro, dando condições de viver muito melhor. Então, parabéns e conta com o meu voto favorável. Obrigada, presidente. Acho que a gente também tem uma grande oportunidade, sagrando, né, a votação, a aprovação na primeira e na segunda discussão, que no ano que vem, presidente, a gente consiga fazer um grande encontro dos profissionais de fonoaudiologia aqui, chamando a universidade, usar e ocupar dessa casa para a gente sagrar essa data nova e, principalmente, acessibilizar para a nossa população o espaço público, que é a Casa do Povo, uma discussão tão necessária. Eu queria dizer uma outra coisa aqui para encaminhar, não sei se algum outro vereador vai querer uma parte. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aqueles que nos assistem em casa e aqui nesse plenário, vereadora Mayra, um projeto de muita relevância. Quando ele passou pela análise lá na CCJ, eu
fiz uma análise com muito carinho, Vossa Excelência sabe disso, e nós fizemos emendas importantes ali para poder assim, não deixar o projeto via a votação viciado, né, para correr um risco de ser vetado ou não ser executado, né. E assim, eu sou um entusiasta desses projetos que trazem a oportunidade de nós promovermos a conscientização na população. Nós teremos oportunidade de estabelecermos debates, trazermos audiências públicas a essa casa, poder tratar de assuntos que às vezes são de total desconhecimento da nossa sociedade. Então, assim, eu quero parabenizar pelo projeto, fizemos as emendas com muito carinho e cautela para poder contribuir na aprovação desse projeto tão importante. Obrigada, presidente. A gente agradece mesmo a emenda. Acho que é importante, a gente precisa superar que quando há uma intervenção, há uma sinalização de outro parlamentar da casa, pensando melhoria, arredondar um projeto para que a gente olhe a ponta, né? Que a gente consiga dar assistência e a finalidade seja respeitada, é sempre bem-vindo, né? Por isso eu faço a instrução mais uma vez a todos os vereadores que a gente aprove ali com a emenda do parecer. Agradeço, viu? Vereador Marcos Marins. Parabenizar, né, a iniciativa. Admito que eu não conhecia esse termo, né, apraxia. Isso, é isso, admito que eu não conhecia, também aprendo hoje um pouco mais com você. E reforçar, né, você citou aqui os nossos amigos da fonoaudiologia da UF, e a gente tem várias universidades em Nova Friburgo, tem vários pesquisadores, professores, doutores, alunos, que já têm ótimos projetos. Sim. Então, o nosso município, a Prefeitura de Nova Friburgo, deve aproveitar melhor os nossos amigos, os nossos pensadores, pesquisadores, alunos, porque ali tem conhecimento. E a gente fala na universidade sobre a Triple Helix, né? A gente fala sobre ensino, pesquisa e extensão. Então, a parceria do governo com a academia e com a sociedade civil faz uma cidade forte. Nova Friburgo já tem o privilégio de ter as universidades. Agora a gente precisa saber utilizá-los, né? Usar esse conhecimento para o bem e aproximar do poder público. Então, parabéns pela criação desse dia e vamos cobrar também aos demais vereadores da base de governo para que a Prefeitura saiba utilizar melhor as nossas universidades para o bem do friburguense. Isso, e eu acho que vai ao encontro do que eu queria dizer para encerrar essa defesa. Olha o que a gente viveu com as universidades públicas no nosso país e olha o tanto de riqueza que a gente acaba perdendo por ignorância. A gente tem universidades públicas aqui em Nova Friburgo, nós temos profissionais e alunos de excelência que só precisam de espaço e oportunidade para transformar a realidade do nosso povo. Gente, a ciência salva a vida que está na periferia sem perspectiva e consegue uma bolsa, e salva as pessoas que precisam do atendimento. Então, eu queria deixar aqui, não é mérito algum da vereadora, é mérito da casa e mérito dos profissionais que vieram até aqui pedir por essa política pública. Dizer o meu muito obrigada pelo que vocês fizeram dentro dessa casa e o que vocês fazem fora todos os dias. Agradecer pelo instrumento da ciência que salva o nosso povo e que merece reconhecimento. E reconhecimento, gente, não existe sem orçamento. Reconhecimento não existe sem oportunidade. Reconhecimento não existe sem diversidade. Diversidade de pessoas que têm apraxia, que estão em tratamento, de pessoas negras, de pessoas que representam a cara do país, a cara de Nova Friburgo. E é isso que a gente quer. É isso que a gente sonha. E eu acho que hoje é mais um passo que essa Casa Legislativa dá para que a gente consiga se olhar, se reconhecer no outro, entender a dificuldade do outro e avançar. Presidente, é muito mais do que simplesmente ouvir, é permitir que o povo fale. E aí eu encerro essa defesa. O programa da TV Câmara vai ficando por aqui. Até a próxima semana.